Olá, meu irmão querido, minha irmã, que Deus possa abençoar sua vida. Hoje é domingo, dia do Senhor, e é uma alegria podermos nos reunir virtualmente para compartilhar a palavra de Deus, para um momento de oração, de adoração, para um momento também de reconhecimento, que o Senhor é bom o tempo todo. Por isso, que bom que você está aí. Convido você a pegar sua Bíblia, a convidar as pessoas que estão na sua casa para juntos adorarmos o nome do Senhor. Esse é um propósito que Deus tem colocado no nosso coração. Continuar a adorar o nome do Senhor de forma especial. O galo está cantando, você já deve ter ouvido. Hoje ainda é de dia para mim, provavelmente à noite para você. Mas o que importa é que estamos conectados com a palavra de Deus. E essa palavra diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Os galos estão tudo cantando, louvado seja Jesus. Já estão adorando a Jesus nesse momento tão especial. E nós vamos continuar adorando a Jesus, louvando e exaltando o nome dele, porque só ele é digno de louvor e adoração. Se os galos estão cantando aqui ao meu redor, chamo você a cantar o louvor que será colocado agora para a glória e louvor do Senhor, porque Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós a todo instante e em todo momento. Louvado seja Jesus. Vamos adorar? Amém. Eu quero ser
Louvado seja Jesus! Quero agora separar um momento de oração pela sua casa. Eu sei que os tempos são maus, mas sei também que Deus promete suprir a necessidade dos seus filhos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, e esse texto serve para agradecermos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor, o Senhor continua sendo fiel. Ele diz assim em Malaquias 3, versículos 10, 11 e 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos céus, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto tem um princípio muito especial. Tudo aquilo que entregamos a Deus é consagrado a Ele e Ele nos permite receber bênçãos sem medida na nossa vida. Deus nos ensina a sermos fiéis e Ele tem sido fiel e gracioso, tem nos dado muito mais todos os dias, em todos os momentos. Por isso que eu quero orar. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque a nossa casa, porque o nosso lar, porque os nossos ganhos estão consagrados ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, de forma maravilhosa, tem cuidado de todas as nossas necessidades. Queremos agradecer, ó Deus, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem nos permitido a vitória. Mesmo em circunstâncias tão complicadas, o Senhor tem sido conosco. Muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua sendo o nosso pastor. Obrigado porque o Senhor tem nos levado a períodos de descanso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, porque o pão não tem faltado, porque as vestes são suficientes. Obrigado, Senhor Jesus, porque a graça do Senhor tem sido abundante, tem sido constante. Temos sido supridos, ó Deus, pela bondade do Senhor a todo instante, em todo momento, em todas as circunstâncias. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pelo prazer e alegria de poder contribuir na obra do Senhor, de poder, ó Deus, sermos fiéis a Ti, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor nos dá. Podemos usar esses frutos, ó Deus, que o Senhor nos dá, para que a Tua casa possa prosperar, frutificar, para que o Evangelho do Senhor possa crescer. Eu quero fazer uma oração a Deus especial pela vida de todos aqueles irmãos que estão desempregados ou estão vivendo, meu Deus, um momento de sequidão por causa do seu trabalho. Eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe essas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor leve, meu Deus, o pão, que o Senhor sustente, meu Deus, suas famílias, que o Senhor abra portas, ó Deus, de empregos, que o Senhor abra portas, ó Deus, de trabalho, para que essas pessoas possam se sustentar, meu Deus, possam continuar percebendo a ação maravilhosa do Senhor em suas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Jesus. E agora nós vamos ter mais um louvor e logo após, palavra de Deus para o nosso coração. Ela está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Se você já quiser abrir, pode abrir. E olha a palavra de Deus hoje para nós. Jesus nos acolhe e cuida das nossas necessidades. Jesus nos acolhe e supre as nossas necessidades. Vamos lá? Que Jesus abençoe. Vamos ouvir o louvor.
numa nova cidade, onde não há pranto e nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a coça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e nem há ladrão, onde todo empregado é amigo do patrão, onde qualquer ser vivente vive em paz com seu irmão, onde o leopardo passeia com a coça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. Senhor, outro dia amanheceu e este sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, de onde emana leite e mel. Senhor, outro dia amanheceu, este sonho reviveu, a esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, de onde emana leite e mel. Bênção de Deus no nosso coração, não é verdade? Como eu disse, o tema hoje é Jesus nos acolhe e cuida de nossas necessidades. E eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. Essa é a palavra de Deus
para o nosso coração e algo que precisa ficar firme na sua vida. É o principal que eu quero compartilhar, que Jesus nos acolhe e cuida das nossas necessidades. Isso está de forma muito clara aí no versículo 11. Jesus recebe os seus discípulos, eles estavam num trabalho de levar o evangelho, de fazer a vontade do Senhor. Deus os acolhe, leva esses discípulos para um lugar onde eles poderiam descansar, mas ao chegar naquele lugar, há ali uma multidão. E o Senhor Jesus, então, diz o texto que ele vê aquela multidão, ele acolhe, ele ensina, ele cura e ele alimenta. Essa é a ideia, essa é a verdade do texto, é a ideia central do texto que Jesus quer nos trazer. Se você decorar aí o versículo 11, esse versículo já é fonte de consolo e conforto para o seu coração. Jesus acolhe os necessitados, Jesus cura os necessitados, Jesus sustenta os seus filhos, sustenta os necessitados. Isso, irmãos, é maravilhoso demais. A Bíblia vai dizer que Jesus cuida de nós em todas as nossas necessidades. Porém, se o resumo está no versículo 11, você vai perceber que existe um cuidado especial retratado a partir do versículo 12. O versículo 11 podia ter escrito assim: Jesus ensina, Jesus cura e Jesus alimenta os seus. Pronto, final, resumiu tudo, colocou tudo. Mas essa questão de Jesus alimentar os seus filhos, ela é mais desenvolvida através da história que nos é contada aqui. Isso quer dizer que esse cuidado de Jesus, esse cuidado que a gente tem convicção de que ele cuida quando estamos enfermos, que ele cuida da nossa mente para conhecermos a verdade, é um cuidado mais ensinado aqui, que Jesus ele cuida das nossas necessidades físicas. Ele providencia alimento para os seus filhos. Ele está preocupado nesse acolhimento que Jesus faz. Ele está preocupado com o que está no seu armário, com o que está na sua geladeira. Ele está preocupado com a sua necessidade e a nossa necessidade, a necessidade dos seus filhos de alimentação. Isso me faz lembrar de uma experiência muito especial que eu tive, eu já contei isso numa live um dia, com a Mariana. Nós vimos um filme infantil, O Sem Floresta. E me chamou a atenção porque no filme os animais precisam trabalhar durante todo o ano para encher o tronco, enchê-lo de alimento, para que eles possam ter alimento depois no período de hibernação. Então o filme mostra isso, a questão de encher o tronco. E quando acabou o filme, eu disse para os filhos assim, vocês perceberam que no filme todo mundo trabalha para encher o tronco. E aqui em casa só o papai e a mamãe está enchendo o tronco. Fiz assim uma brincadeira com eles, né? Queria conscientizá-los do valor do dinheiro, o valor de serem úteis e serem bons cidadãos. E eu falei isso umas 2 ou 3 vezes na brincadeira e nós rimos. Na última vez que eu disse, a Mariana chegou para mim e falou: papai, mas quem enche o nosso tronco é Jesus. Quem enche o nosso tronco é Jesus. E querido irmão, é verdade. Todos nós, seja você um advogado, seja você um motorista, um professor, alguém do comércio, quem enche o nosso tronco, quem garante que vai nos suprir de todas as nossas necessidades é o nosso Deus, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos tirar algumas lições valiosas desse texto. Esse Jesus que enche o nosso tronco, esse Jesus que se preocupa com os seus seguidores, esse Jesus que está preocupado com a sua despensa, preocupado e agindo em favor da sua nutrição. Vamos tirar algumas lições valiosas? A primeira delas é que Jesus nos acolhe mesmo no deserto. Jesus nos acolhe mesmo no deserto. Grava isso no seu coração. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas, elas estavam num deserto com Jesus. E os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Jesus, não existe alimento nesse deserto. O Senhor precisa enviar essas pessoas para casa para que elas vão comprando alimento e cada um por si.
Neste lugar não tem alimento. E às vezes, irmãos, nós passamos algumas circunstâncias da nossa vida e podemos dizer exatamente isso. Parece que não tem alimento, não tem saída, não tem provisão. Mas Jesus é aquele que está conosco mesmo no deserto. Jesus é aquele que promove a provisão, providencia a provisão mesmo no deserto. Na verdade, não existe deserto para Jesus. Toda circunstância é uma circunstância que Jesus pode agir, Ele pode fazer, Ele não nos abandona no deserto. Quero te lembrar uma coisa. Aquelas pessoas foram até o deserto para encontrar Jesus. Eram pessoas que queriam ter um compromisso com Jesus, que queriam ouvir Jesus, que tinham suas necessidades para serem tratadas com Jesus. E agora no deserto, Jesus não os abandona à própria sorte. Jesus não as deixa ao seu próprio esforço, não. Jesus continua cuidando delas. E é assim, querido, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele é cuidado diariamente por Jesus. Todo aquele que entrega o seu coração a Jesus, todo aquele que segue a Jesus, não é desamparado, não é colocado ao lado. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. Mesmo no deserto, mesmo na provação, mesmo no lugar que não existe provisão, Jesus, Ele cuida dos seus filhos, Ele ama seus filhos, Ele se preocupa com seus filhos, Ele não nos abandona à mercê da nossa sorte. Talvez você esteja precisando ouvir exatamente essa palavra. Jesus não deixou você à mercê de sua sorte. Jesus não colocou você de lado porque não tem uma provisão para você, porque você está no deserto. Não, Jesus está com você, Ele te ama, Ele cuida de você. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor vão dizer, não tem jeito, estamos no deserto. Foi o que os discípulos disseram a Jesus, não tem jeito, estamos no deserto, manda cada um para sua casa. Mas Jesus sabia que se cada um voltasse para casa, eles não dariam conta. E o lugar deles era exatamente ali, no deserto, porque eles estavam próximos à fonte, próximos ao pão da vida. Em nome de Jesus, querido, confie em Jesus. Confie que mesmo no deserto, mesmo onde parece que não há provisão, mesmo onde parece que há apenas morte, há aridez, Jesus providencia o sustento. Nós podemos passar por desertos quando seguimos a Jesus, mas nunca somos abandonados no deserto. Nunca somos abandonados no deserto. Jesus cuida de nós. Jesus nos ampara. Jesus nos ama. E no deserto, a segunda lição que eu quero tirar com você, é o momento em que Jesus nos matricula na escola da fé. Jesus nos matricula na história ou na escola da fé. Os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram para ele, manda todo mundo para casa. E Jesus faz exatamente o contrário. Jesus chega para eles e diz, fala para todo mundo sentar de 50 em 50. Eu vou cuidar de vocês no deserto. Isso é um ato de fé. É sentirmos não o conforto no deserto, mas sentirmos o cuidado de Jesus no deserto. É ao invés de procurar resolver as coisas pela nossa força, pelo nosso intelecto, resolvermos na dependência de Jesus. Eu acho interessante que os discípulos falam com Jesus, a gente precisa mandar essa gente ir embora a pé. E Jesus, não, eu quero eles aqui. Porque eu vou cuidar deles aqui, e eles vão ver o milagre que eu tenho na vida deles aqui. Não é para mandar eles caminharem, é para mandar eles sentarem, e sentarem de 50 em 50, de forma ordeira, de forma que todos possam ver e compartilhar a milagre de Deus. Pensa, irmãos, nessa bênção. Eu não sei se foi de uma forma irônica, se foi de uma forma assim, apenas para dizer o que tinha pouco, mas aí outra pessoa chega para Jesus e diz assim, nós só temos 5 pães e 2 peixes que um rapaz trouxe. Um rapaz aqui tem 5 pães e 2 peixes. Tem uma história muito bonita sobre esse rapaz, porque se ele é o único que tem provisão, ele é aquele que queria andar mais tempo com Jesus. É aquele que veio preparado. Outro detalhe interessante, esse rapaz é aquele que está disposto a usar o que tem para a glória de Jesus, para uma missão além dele. Irmãos, só a doação desse rapaz vale um sermão. E não é o propósito hoje, mas nós precisamos fazer. A disposição
de colocar nas mãos de Jesus, para que a obra de Jesus seja feita. Eu chamo você a ter essa visão. Eu chamo você a caminhar, a se preparar para caminhar longas distâncias com Jesus. Mas, de toda forma, os 5 pães e os 2 peixes é um ato de fé. São 5.000 homens. Alguns escritores dizem que eram 12.000 pessoas, porque ali tem mulher, ali tem criança, ali está todo mundo envolvido. Quase, vamos colocar aí 6.000 pessoas, 5.000 homens, 6.000, vamos colocar bem por baixo, quase a população de Alto-Jequitibá. E Jesus tem alimento para todos eles. Através de 5 pães e 2 peixes, um ato de fé. Irmãos, um ato de fé. Jesus começa a tratar a fé. Eu fico imaginando Jesus dizendo, não, tá, nós temos 5 pães e 2 peixes, o problema é resolvido. Agora sente todo mundo, porque nós vamos alimentar todo mundo. E eu fico imaginando a cabeça dos discípulos dizendo o que Jesus vai fazer. E cada grupo que eles separam de 50 a 50, eu imagino as pessoas perguntando, mas o que está acontecendo? Como Jesus vai embora? Nós vamos ficar nesse deserto? Qual é a situação? E os discípulos tendo que responder, apenas dizendo, o mestre mandou sentar no deserto. O mestre mandou sentar, o mestre mandou sentar. E a provisão? O mestre mandou sentar. Porque é um ato de fé, não é um ato de lógica, é um ato de fé. E aqueles discípulos têm que explicar para dezenas de grupos de 50 aquilo que eles mesmos antes não conseguiam crer. E Jesus está mostrando que vale a pena confiar nele. E a fé é exatamente isso, é fazermos. E esperando Jesus fazer em resposta àquilo que fizemos. Isso é exatamente a fé, esse é exatamente o chamado de Jesus. Irmãos, é no deserto que Jesus nos matricula na escola da fé. E eu fico imaginando quando Lucas escreveu esse texto, quando Marcos escreveu, quando João escreveu, eles já estão com as lições na cabeça e estão pensando assim, aquele dia eu aprendi que o pouco nas nossas mãos é muito para Deus. Eu fico imaginando eles pensando, não, aquele dia eu tive uma lição de fé, que Jesus de fato preocupa com seus filhos. Aquele dia eu tive uma lição de fé, que Jesus está cuidando dos doentes, mas Ele cuida também do nosso pão, Ele não nos desampara no deserto. Eu fico imaginando os testemunhos depois, testemunhos de fé, por causa daquela circunstância, por causa daquele momento. Irmãos, vale a pena confiar em Jesus, eles deviam dizer uns para os outros. Eles deviam dizer, Jesus é aquele que multiplica o pão. Eles deveriam dizer, Jesus é aquele que consagra os nossos bens e multiplica os nossos bens para a glória dele. Pensando naquele rapaz que foi instrumento de Jesus, porque entregou a Jesus o pão, e Jesus, através daquele rapaz, alimentou a multidão imensa de milhares e milhares de pessoas. Eles pensando como vale a pena colocar nas mãos de Jesus os frutos do nosso trabalho, da nossa manutenção, porque Ele cuida de nós, cuida de outros, e o nome dEle é exaltado. Isso é fé. Isto é fé. Então, aprenda comigo. Jesus nos acolhe mesmo no deserto. Jesus nos matricula na escola da fé. E o texto ainda vai nos dizer que Jesus nos tira dos 5 pães para os 12 cestos cheios. Eu quero explicar isso com você. Jesus nos tira dos 5 pães e 2 peixes para os 12 cestos cheios de pedaços. Querido, eu quero que você tente imaginar aí o que são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes que você consegue colocar na sua cabeça. Agora, tenta imaginar 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Mateus e Marcos vão dizer que eram pães e peixes. Pensa comigo. Eu não consigo pensar a quantidade de pão. Eu não consigo pensar a quantidade de pão. E isso é o que sobrou. Uma multidão de milhares e milhares de pessoas já haviam se alimentado. E o que sobrou foram 12 cestos cheios de pães
e peixes. E o que eu quero dizer para você aqui? Primeira coisa é que para Jesus não tem limitação. Jesus não faz um pouquinho, não. Ele nos permite passar no deserto como filhos dele, mas Jesus não faz pouco na nossa vida. Eu quero que você pense outra coisa. 5 pães e 2 peixes é o suficiente para a manutenção de um rapaz jovem durante um dia. Mas é maravilhoso sabermos que Deus tem preparado para nós muito mais do que aquilo que temos hoje. E eu quero fazer uma ponte aqui. Eu quero fazer uma ponte do céu. Eu quero dizer para você que hoje nós vivemos e vivemos bem. Deus cuida de nós. No nosso armário tem muito mais do que precisamos. No nosso guarda-roupa tem muito mais do que precisamos. Mas eu quero dizer para você que no céu nós vamos ter muito mais do que sonhamos. Às vezes, queridos, nós olhamos para o deserto, olhamos para as agruras dessa vida, olhamos para as dificuldades e perguntamos quando será a segunda onda da pandemia, será que virá? Os problemas econômicos, os problemas, as circunstâncias difíceis do nosso tempo. Mas eu quero chamar você a pensar que o que Deus tem para você aqui é o suficiente, e o que Deus tem é mais do que suficiente, e o que Deus tem para nós no céu é impensável. O que Deus tem no céu, nós vamos poder olhar e dizer, poxa vida, eu saí de um momento de 5 para um momento de 12, para um momento muito maior. Eu quero que você entenda que o propósito de Jesus, quando no fim da nossa história como discípulos de Jesus, é um propósito em que Ele vai nos dar muito mais e que Ele vai nos ofertar graciosamente muito mais. A Bíblia, para simplificar isso, se tem como simplificar, ela diz que nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E o que Deus tem para você é muito mais do que 5, muito mais do que 12, muito mais do que 20, muito mais do que 100, muito mais do que 1000. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso quer dizer, irmãos, que o 5 de Deus nessa terra vale muito. Mas isso também quer dizer que o que Deus tem preparado para os seus filhos é muito maior. E nós precisamos viver essa vida olhando para o céu, sabendo que Jesus veio a este mundo, Ele morreu pelos nossos pecados. E por causa do amor de Jesus, todo aquele que se entrega a Jesus como o único e suficiente Salvador, os seus pecados são perdoados e ele vai para o céu. E o céu é a eternidade ao lado de Deus. E o céu é o lugar onde não haverá pecado, não haverá doença, não haverá dor. O céu é um lugar onde não haverá pandemia. Eu quero dizer para você que o que Jesus tem para nós depois do deserto é muito maior, é muito melhor, é abundante, traz descanso ao nosso coração, traz fartura à nossa vida. A Bíblia vai dizer que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque já descansam de suas obras, porque já descansam de suas fadigas, porque já descansam de suas dores. A Bíblia vai dizer, irmãos, numa parábola, que um homem que passou por tribulações nessa terra, é uma parábola, que passou por dores. A Bíblia diz que o nome dele era Lázaro, e como parábola, né, uma história que Jesus contou para ilustrar, que nem os cachorros respeitavam, que o sonho dele era comer a migalha de um pão. Pensa no sofrimento. Mas pelo contexto da Bíblia, esse homem entregou sua vida a Jesus, e diz a Bíblia que no céu ele estava na presença de Deus, usufruindo de todo o descanso. Diz a Bíblia que quando ele morreu, os anjos do Senhor o levaram para Deus. Então eu quero chamar você a viver essa vida não debaixo de murmuração, não debaixo de descontentamento, não debaixo da visão de que o deserto está ali e que mesmo sendo seguidor de Jesus, você está no deserto. Jesus cuida de você no deserto e Jesus tem algo maior para a sua vida do que o deserto. Jesus tem uma terra nova. Jesus tem uma terra que emana leite e mel. Jesus tem o céu para a sua existência. Eu quero que você separe um momento agora de oração e que você converse com Jesus para dizer: Jesus, eu quero depender mais do Senhor.
Eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero viver mais para o pão do céu. Jesus é o pão do céu. Jesus é aquele que supre as nossas necessidades. Aquele que tem Jesus jamais terá fome, jamais terá sede, porque nele vem água viva, nele vem água verdadeira. Por favor, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Faça um compromisso com Ele, seja um discípulo de Jesus, para que você seja acolhido, para que você seja amado, para que você seja sustentado, para que você tenha a percepção da salvação, que seus pecados sejam cancelados e haja em você a vida eterna. Você já é um discípulo, eu posso te chamar de irmão. Posso chamar você porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, herdeiros de Deus. Por isso, lembre-se sempre que tudo que Jesus faz nesse mundo é bom e temos experimentado 5 pães e 2 peixes com fartura. Mas Jesus tem algo maior, algo melhor, algo que os olhos hoje não podem ver, mas que estão guardados. E os olhos da fé podem, para a glória de Jesus, os olhos da fé podem visualizar pela palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. E peço, meu Deus, que a graça poderosa do Senhor, a graça suficiente, a graça irresistível, vá de encontro a cada ouvinte dessa mensagem. E em cada coração, ó Deus, pessoalmente, que sua necessidade seja suprida. Se a necessidade hoje, ó Deus, é uma entrega a Jesus como Senhor e Salvador, eu peço, meu Deus, que o Senhor conduza essa pessoa para a salvação, para o arrependimento, para termos, ó Deus, juntos o privilégio de desfrutarmos aqui na terra e no céu o cuidado do Senhor. Se esse irmão, ó Deus, já tem Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a esse coração e que o Senhor encha-o de ânimo, porque o chamado do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, é um chamado eterno. O que o Senhor tem preparado é muito maior do que o que temos hoje. E é por isso que nós oramos, colocando a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com todos os discípulos de Jesus espalhados pela face da terra, Querido, encerramos mais um momento devocional aqui de culto. Mas eu chamo você durante a semana a participar das devocionais diárias da Quarta Igreja para a sua vida. Elas vão te dar ânimo, ânimo. Essa semana, a partir de quinta-feira, temos mensagens. Amanhã já tem mensagem. 5 horas da manhã, a partir de quinta-feira, 4 horas da manhã, você pode começar seu dia cheio, ok? Amanhã, segunda, tem live. 7h30, espero você. E quarta-feira, estudo bíblico. Manda uma mensagem de bom dia, boa noite, boa tarde para o seu pastor, onde ele estiver. O seu pastor, tá bom? E é um prazer ter todos aqui. Que Deus abençoe, um bom resto de domingo, que a graça de Jesus esteja com você. Um forte abraço.